Quando algo começa a inquietar seu coração sem explicação, quando uma sensação estranha surge do nada, quando uma porta aparentemente boa se fecha abruptamente, muitas pessoas pensam que é azar, coincidência ou confusão mental. Mas São Francisco de Assis dizia que nada é por acaso quando se trata da alma. Ele afirmava que Deus fala o tempo todo, mas poucos escutam, porque esperam que Deus fale como um trovão, quando na verdade ele fala como um sussurro que toca a consciência. E muitas vezes, antes que uma queda aconteça, antes que uma decisão precipitada destrua algo importante, Deus envia sinais. 3 sinais profundos, silenciosos, insistentes, que ninguém deveria ignorar. E cada um deles carrega um aviso: cuidado, é por aqui que sua alma pode se perder. Imagine sua vida agora mesmo. Talvez você esteja passando por uma fase estranha, onde sentimentos que você não sabe explicar surgem do nada. Talvez você esteja sendo empurrado para longe de algo ou de alguém, sem entender por quê. Talvez suas noites estejam mais pesadas, suas escolhas mais confusas, seus relacionamentos mais frágeis. Nada parece fazer sentido. Mas algo dentro de você diz: o observe. Algo está acontecendo. São Francisco dizia que o espírito humano é como uma harpa que vibra quando o vento celeste passa. E quando Deus sopra sobre a alma, ela responde com sensações que a mente ainda não entende. Antes de revelar os 3 sinais, é importante compreender o motivo pelo qual Deus os envia. Ele não envia sinais para assustar. Ele envia para proteger. São Francisco ensinava que Deus sempre age primeiro no invisível, ele toca o coração, depois movimenta as circunstâncias, e por fim revela a verdade. Quando ele quer impedir um mal, ele começa pela alma. Por isso, o primeiro sinal de Deus raramente é externo. É interno. É silencioso. É algo que você sente antes de ver. Algo que você intui antes de compreender. Algo que inquieta antes de acontecer. E se você ignorar esse movimento inicial, os sinais ficam mais claros, mais intensos, mais dolorosos, não porque Deus castiga, mas porque Ele insiste em te salvar. O primeiro sinal que São Francisco descrevia é a perda súbita da paz interior. Não aquela paz comum do dia a dia, mas a paz profunda que habita o coração de quem segue o caminho reto. Quando Deus quer te avisar sobre um perigo, uma pessoa, uma decisão, Ele retira a paz. Você pode estar indo em direção a algo que parece bom, mas sua alma começa a pesar. Você tenta dormir, mas a mente inquieta não descansa. Você tenta orar, mas a oração não flui. Você tenta seguir em frente, mas algo te segura por dentro. São Francisco dizia que Deus fala pela paz. E quando Ele quer dizer pare, Ele tira essa paz. É como se o céu apagasse uma luz interior que antes te guiava. Não importa se tudo parece favorável externamente. Se sua paz desapareceu, o sinal está dado. Há pessoas que ignoram esse sinal por anos. Sentem a alma apertada, o coração ansioso, pensamentos escuros se aproximando, mas continuam insistindo. Acham que é emoção, acham que vão superar, acham que é só uma fase. Mas São Francisco dizia que insistir onde Deus retirou a paz é caminhar contra a própria salvação. A paz é o mapa da alma. Quando ela some, é porque você está entrando em território perigoso. E se você não parar, Deus enviará o segundo sinal, o desalinhamento misterioso das circunstâncias. Esse segundo sinal é um dos mais claros e mais incompreendidos. De repente, coisas que antes fluíam começam a travar. Portas que deveriam se abrir começam a se fechar. Pessoas que deveriam ajudar começam a se afastar. Projetos que pareciam certos começam a desmoronar. Nada funciona. Nada encaixa. Nada próspera. E você pensa, por que isso está acontecendo? Mas São Francisco dizia que quando o caminho não é de Deus, Ele não permite que avance. Ele cria barreiras para te proteger, não para te punir. Ele confunde os planos humanos para preservar a alma. Ele impede que seus pés pisem onde seu coração seria destruído. Esse desalinhamento não é azar, é intervenção. Mas o mais impressionante é que isso acontece mesmo quando aquilo que você deseja parece bom. Às vezes, a coisa não é má, mas não é para você. Às vezes, a pessoa não é má, mas não é sua missão.
Às vezes, o caminho não é errado, mas não é seu. E para evitar que você desperdice anos, saúde emocional e até sua fé, Deus trava tudo. São Francisco dizia que quando algo dá errado repetidas vezes, quando você tenta mesmo assim nada flui, o céu está te dizendo, eu tenho outro plano. Confia. Mas há aqueles que mesmo diante do desalinhamento insistem em forçar o que Deus está tentando impedir. E quando isso acontece, Deus envia o terceiro sinal, o mais forte, o mais doloroso e o mais libertador, a revelação. A verdade escondida vem à tona. Máscaras caem. Intenções aparecem. Segredos são expostos. Pessoas mostram o que realmente eram. Situações ocultas são iluminadas. E aquilo que você não queria ver se torna impossível de negar. São Francisco dizia que Deus revela não para ferir, mas para libertar. Porque uma alma enganada é uma alma presa. E Deus nunca abandona uma alma presa sem lutar por ela. O terceiro sinal sempre chega no momento perfeito. No momento em que você estava prestes a mergulhar em algo que destruiria sua paz para sempre. No momento em que uma escolha errada te afastaria da sua missão. No momento em que você confiava em quem não merecia sua confiança. Deus revela para poupar sua alma. Ele mostra o que estava escondido. Ele ilumina o que estava nas sombras. Ele te impede de dar o passo que te machucaria profundamente. E quando isso acontece, dói. Dói porque a verdade tem peso. Dói porque expectativas desabam. Dói porque sonhos são quebrados. Mas São Francisco dizia, e a verdade que dói hoje é a libertação que te salvará amanhã. E aqui está algo que muitos ignoram, e quando Deus revela, não adianta voltar atrás. Quando Ele expõe algo, é porque o tempo dessa coisa terminou. Ele não revela para você tentar consertar, Ele revela para você aceitar. Ele não mostra a verdade para você insistir, Ele mostra para você se afastar. Porque o que continua após a revelação já não é mais proteção, se é desobediência. E toda desobediência gera ferida. Quando o céu abre seus olhos, fechar novamente a escolha sua, se as consequências também. Esses três sinais, a perda da paz, o desalinhamento e a revelação, são a maneira como Deus protege seus filhos. São Francisco dizia que quem aprende a ouvir esses sinais nunca se perde. E agora é hora de entender profundamente o que fazer quando eles aparecem. Porque ignorar um sinal é se colocar em perigo, mas obedecê-lo é mudar o rumo da vida. E no próximo bloco, você vai entender exatamente como agir, como discernir e como alinhar sua alma ao que Deus está dizendo. Quando Deus começa a mover algo dentro de você, a primeira reação quase sempre é resistência. O ser humano teme o que não entende, e quando o céu mexe na estrutura da alma, tudo aquilo que estava acomodado se agita. Por isso muitas pessoas, ao sentirem a perda da paz, tentam preencher o vazio com distrações, com trabalho excessivo, com conversas vazias, com vícios silenciosos. Mas São Francisco dizia que a inquietação é o dedo de Deus tocando o coração, pedindo silêncio, não fuga. Quando a paz some, você não deve correr para fora, deve correr para dentro, para o interior da alma, onde Deus fala com mais clareza. Ele não te retira a paz para te assustar, ele retira para te advertir. A alma que aprende a sentir quando a paz se vai, aprende também a ouvir quando ela retorna. E o que fazer quando você percebe que as circunstâncias começaram a se desalinharem misteriosamente? Muitas pessoas entram em desespero, achando que Deus as abandonou, quando na verdade é justamente o contrário. É nesse ponto que Deus está mais ativo, mais presente, mais decidido a te proteger. Se uma porta se fechou, é porque atrás dela havia algo que você não teria força para enfrentar. Se alguém se afastou, é porque sua presença te desviaria do propósito. Se um plano desmoronou, é porque Deus viu consequências que você ainda não enxerga. São Francisco dizia que Deus fecha portas com a mesma misericórdia com que abre caminhos. Ele não fecha porque não te ama, ele fecha porque te ama demais para permitir que você entre onde sua alma seria ferida. O desalinhamento não é perda, é redirecionamento. É a mão invisível de Deus te empurrando para o lugar certo, mesmo que você ainda não saiba qual é. Mas talvez o sinal mais difícil de aceitar seja a revelação. Quando Deus tira o véu, quando Ele te mostra a verdadeira intenção de alguém,
quando expõe mentiras, quando revela traições silenciosas, quando ilumina segredos, a dor parece insuportável. Você se pergunta, por que Deus deixou eu me aproximar tanto? A resposta é simples, por que você não teria aprendido sem sentir? A revelação é dura, mas é um presente. São Francisco dizia que a verdade é a espada que separa o que vem de Deus do que não vem. E quando essa espada toca sua vida, ela corta, mas também liberta. A revelação pode mostrar que você confiou na pessoa errada, que investiu energia no caminho errado, que colocou esperança em algo que nunca foi seu. E isso machuca, mas também te desperta. Porque uma alma enganada vive presa, mas uma alma que vê a verdade começa a andar novamente. E o que fazer quando Deus revela algo? A primeira reação humana é tentar consertar, tentar justificar, tentar salvar aquilo que já morreu. Mas São Francisco advertia, quando Deus revela, Ele está encerrando ciclos. Ele não te mostra a verdade para você recuperar o que perdeu, Ele te mostra para você se libertar do que te prendia. Quando a verdade chega, o vínculo espiritual se rompe. E você sabe. Sabe por quê? Mesmo que tente voltar, a paz não volta com você. Mesmo que tente insistir, algo sempre falha. Quando Deus expõe, Ele está dizendo, eu já não estou mais aqui. Eu já não abençoo este caminho. E insistir num caminho sem Deus é caminhar rumo à própria queda. Agora, como discernir quando um desses sinais realmente vem de Deus? São Francisco ensinava 3 movimentos interiores. O primeiro é observar o coração. A paz verdadeira nunca causa confusão. A advertência divina nunca gera desespero, mas sobriedade. A presença de Deus nunca te leva à pressa, mas ao discernimento. O segundo movimento é observar a repetição. Quando Deus quer te avisar de algo, o sinal se repete por caminhos diferentes, pessoas distintas dizem a mesma coisa, circunstâncias seguem o mesmo padrão, a mesma inquietação retorna. O terceiro movimento é observar o que permanece. Se algo é realmente de Deus, produz frutos espirituais, clareza, humildade, prudência, direção. Se não é, produz agitação, orgulho, fechamento e ansiedade. Deus nunca empurra para o caos, Ele empurra para a luz. Mas há um detalhe profundo que muitas pessoas ignoram: Deus não dá sinais apenas para evitar caminhos errados. Ele dá sinais também para direcionar para caminhos certos. Quando Ele quer te aproximar de algo, a paz aumenta. A alma expande. O coração descansa. As circunstâncias parecem inexplicavelmente alinhadas. São Francisco dizia que onde Deus quer a alma, tudo flui com simplicidade. Não quer dizer que não haverá desafios, mas quer dizer que nada será forçado. A mão divina não empurra com violência, ela conduz com suavidade. Então, como agir quando você percebe que Deus está te avisando? Primeiro, pare. Não tome decisões precipitadas. O silêncio é o primeiro passo da obediência. Deus fala no silêncio porque o silêncio é o único lugar onde a alma consegue escutar sem interferência. Depois, ore. Não com orações prontas, mas com sinceridade: Senhor, mostra-me o que eu não vejo. Essa oração abre portas espirituais que você não imagina. Em seguida, observe. Deus nunca deixa perguntas sem resposta quando a intenção do coração é sincera. Ele sempre confirma seus avisos de maneiras sutis, mas inconfundíveis. E por fim, obedeça. Obedecer não é sentir vontade, obedecer é confiar no que Deus sabe, mesmo quando sua mente não entende. É justamente nesse ponto que a transformação acontece. Agora você está pronto para compreender o que vem a seguir, como esses 3 sinais moldam o destino espiritual de uma pessoa e como reconhecer quando Deus não está apenas avisando, se está mudando o caminho inteiro da sua vida. No próximo trecho, você vai ver como esses sinais preparam a alma para decisões futuras, rompimentos necessários, livramentos invisíveis e reencontros divinamente orquestrados. Porque nada, absolutamente nada, na vida daquele que escuta Deus permanece igual depois que ele começa a avisar. Quando Deus começa a reorganizar sua vida através dos sinais, tudo aquilo que estava escondido, abafado ou adiado finalmente encontra espaço para vir à tona.
Muitas pessoas pensam que Deus apenas impede caminhos, mas São Francisco dizia que Deus também prepara novos. Ele nunca retira algo sem ter algo maior à frente. Ele nunca fecha uma porta sem construir discretamente outra passagem. Mas para que o novo entre, o velho precisa ser reconhecido, entregue e deixado para trás. É por isso que os sinais vêm em sequência, e primeiro a paz desaparece, depois as circunstâncias se movem e então a verdade aparece. É um processo de purificação, um movimento de amor que prepara a alma para algo muito mais elevado. E é neste ponto que muitos desmoronam, porque confiam mais em suas expectativas do que em Deus. A maior tentação no momento dos sinais é tentar controlar o que está escapando das suas mãos. Tentar manter pessoas que já deveriam ter ido. Tentar insistir em caminhos que Deus já encerrou. Tentar recuperar o que o céu está claramente removendo. São Francisco dizia que a resistência prolonga o sofrimento, mas a entrega abre espaço para a graça. Quem tenta segurar o que Deus está tirando, perde a paz. Quem solta, encontra descanso. Porque o que é seu por vontade divina nunca se perde, e o que se perde nunca foi realmente seu. E quando Deus está mudando o rumo da sua vida, um fenômeno espiritual sempre acontece, a alma começa a sentir uma espécie de deslocamento interno. Você não se reconhece mais no lugar onde está. Coisas que antes te satisfaziam já não fazem sentido. Relacionamentos que antes te preenchiam agora te cansam. Planos que antes brilhavam agora parecem vazios. O coração começa a desejar algo que nem você sabe o que é. É como se Deus estivesse dizendo, eu estou te levando para outro nível. São Francisco chamava isso de deslocamento santo, um estado onde Deus começa a desapegar a alma de tudo que é pequeno para prepará-la para algo maior. E quanto mais a alma tenta se agarrar ao que já não pertence ao seu caminho, mais doloroso o processo se torna. Quando os sinais divinos aparecem, você pode ter certeza de uma coisa, Deus não está tentando te assustar, está tentando te alinhar. Ele está preparando você para encontros que vão mudar sua vida, para missões que vão transformar sua história, para escolhas que vão definir seu futuro. Mas, antes disso, ele precisa tirar do caminho aquilo que bloquearia sua visão espiritual. Ele precisa limpar a rota. Ele precisa te fazer enxergar quem realmente está ao seu lado e quem apenas ocupa espaço. Porque Deus não constrói caminhos sagrados com alianças frágeis. E aqui está um detalhe profundo que muitos ignoram, quando Deus começa a sinalizar, pessoas começam a se revelar. Aqueles que realmente te amam permanecem, oferecem apoio, acolhem suas mudanças. Mas aqueles que estavam com você por interesse, conveniência ou controle começam a se irritar, a se afastar, a te criticar. São Francisco dizia que quando Deus ilumina a alma, quem não suporta a luz se afasta naturalmente. É por isso que, ao seguir os sinais, você nunca perde pessoas importantes. Você perde apenas aquilo que te impedia de crescer. É um filtro espiritual que só Deus pode fazer. E quando Deus prepara algo grande, Ele te treina através dos sinais. A perda da paz te ensina vigilância. O desalinhamento das circunstâncias te ensina desapego. A revelação te ensina discernimento. E quando essas três virtudes se unem, vigilância, desapego e discernimento, a alma se torna madura. Deus só entrega coisas profundas a almas maduras. Uma alma despreparada estraga bênçãos, desperdiça oportunidades e se perde nos próprios desejos. Mas uma alma treinada pelos sinais sabe esperar, sabe ouvir, sabe obedecer. Talvez, neste momento, você esteja exatamente no meio desse processo. Talvez esteja sem paz, sem entender por quê. Talvez portas estejam se fechando, e isso te assuste. Talvez a verdade tenha vindo à tona de forma dolorosa. Mas tudo isso, mesmo que duro, é amor. Amor disfarçado de ruptura. Amor vestido de silêncio. Amor que exige coragem. Deus está te movendo porque você ficou tempo demais em um lugar que já não corresponde ao que Ele planejou para você. São Francisco dizia que a maior prisão é permanecer onde Deus já não está. E cada sinal é uma chave que abre essa prisão. E agora, quando você olha para trás, talvez perceba que Deus já tentou te avisar antes.
Talvez você ignorou sinais antigos, deixou passar alertas, confiou em quem não deveria, insistiu onde já havia escuridão. Mas veja, você está ouvindo agora. Você está entendendo agora. Você está sendo preparado agora. Deus nunca chega atrasado para quem está disposto a ouvir. E tudo aquilo que parecia perda está se revelando como livramento. Tudo aquilo que parecia castigo está se tornando proteção. Tudo aquilo que parecia confusão está se transformando em clareza. O que acontece a seguir depende da sua resposta. Porque sinais são convites, não obrigações. Deus não força. Ele indica. Ele mostra. Ele move. Ele revela. Mas a escolha é sua: obedecer ou ignorar. Avançar ou resistir. Confiar ou controlar. E São Francisco dizia que a obediência aos sinais de Deus é o maior ato de fé que uma pessoa pode praticar, porque não exige apenas um gesto, e exige uma mudança no coração. A partir do momento em que você escolhe obedecer, tudo começa a se reorganizar. A paz retorna. As portas certas se abrem. A verdade se torna leve. O propósito começa a se aproximar. E então você percebe que os sinais não eram avisos de destruição, mas anúncios de renascimento. Eram o prelúdio de um novo capítulo. Eram o modo como Deus te preparava para algo que você ainda não seria capaz de receber. Porque Deus nunca tira sem dar. Nunca fecha sem abrir. Nunca revela sem construir. Nunca alerta sem proteger. E, acima de tudo, nunca abandona. Uma alma que escuta os sinais nunca estará perdida. Uma alma que ignora sempre caminhará às cegas. Mas uma alma que obedece, essa alma é guiada pelo próprio Deus. Agora respire fundo. Você sabe que Deus já te avisou muitas vezes. Sabe que algo está mudando. Sabe que o caminho antigo não serve mais. E sabe que está na hora de confiar. Porque o que Deus está prestes a fazer na sua vida só será possível se você seguir os sinais que Ele já começou a enviar. E quando você der esse passo, tudo, absolutamente tudo, começará a fazer sentido.